Olha, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, está completando 40 anos de atuação na promoção do desenvolvimento rural e na melhoria da qualidade de vida de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, enfim, comunidades tradicionais do campo. Desde a sua fundação, a empresa tem atuado na realização de investimentos que promovem a inclusão socioprodutiva, renda e acesso à infraestrutura. Isso para garantir sustentabilidade e fortalecer a economia dos municípios. Nessas 4 décadas foram realizadas ações como a construção de estradas, pontes e barragens, implantação de sistemas de irrigação e de abastecimento de água, cisternas e agroindústrias. O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, Geandro Ribeiro, está conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Geandro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Espero que estejam me escutando bem. Estamos sim, estamos ouvindo vocês. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Geandro, a Companhia de Desenvolvimento Rural da Bahia tem sido uma grande ferramenta para a adoção de políticas públicas, especialmente na zona rural. De fato, na sua avaliação, tem muito o que comemorar e o que mais ainda a fazer, Geandro? Sem dúvida nenhuma, Jefferson. A AK é uma empresa pública que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Apesar da Secretaria ter apenas 8 anos, a nossa AK já está atuando em políticas públicas há 40 anos. Então, são investimentos estruturantes que estão acontecendo no rural. Mas eu não posso deixar de dar o recorte que, os últimos 16 anos, a AK se voltou muito para investimentos de inclusão socioprodutiva, entendendo que a atividade agropecuária, a atividade da agricultura familiar, ela é essencial para o desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Então, o ex-governador e senador da República, Jacques Wagner, quando cria a Superintendência da Agricultura Familiar e associa ela à AK, permitiu que a gente elevasse o volume de investimentos para a agricultura familiar. E quando o ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, cria a Secretaria de Desenvolvimento Rural e vincula ela à AK, mais uma vez, ele eleva novamente a capacidade de investimento que o Estado tem para políticas públicas para a agricultura familiar aqui da Bahia. E isso vem sendo traduzido em desenvolvimento do Estado a partir do rural. Porque, Jefferson e Ernesto, o recorte da Bahia, o recorte demográfico, nos permite afirmar que a Bahia é rural. Dos 417 municípios, 353 têm até 40 mil habitantes. E os dados do censo de 2017 apontaram claramente para a gente que a importância econômica da agropecuária para esses municípios é primordial. Então, investir na agricultura familiar hoje é investir no desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Por isso, os números apontam sempre que a Bahia está crescendo, que a produção de alimentos está crescendo, e que o governador Jerônimo, que foi o nosso primeiro secretário de Desenvolvimento Rural, quando ele coloca em evidência novamente a agricultura familiar e as políticas públicas voltadas para ela, ele demonstra claramente para a sociedade baiana que está fazendo intervenções estruturantes. E a AK é a grande empresa que executa essas políticas. Pois é, você está destacando a importância da agricultura familiar. Graças a essa agricultura que o cacau virou chocolate, não é de certa forma isso? Graças, em grande parte, à agricultura familiar. O umbu virou doce, o licuri, hoje tem cerveja de licuri, não é? O próprio agricultor, agricultora, pôde se tornar empreendedor, não é? Dono do seu próprio negócio. Qual o futuro a gente vislumbra a médio prazo, Geandro, no sentido de novas políticas públicas para esse setor da nossa economia? Jefferson, eu poderia aqui falar de vários exemplos, da Copebac, que está em Barra do Choça com o café,
a Cooperbio, a Copiatã, que também está com café arábica lá na Chapada Diamantina, a Cooperpug, como você muito bem falou, com os doces de umbu, a Copatã com derivados da mandioca, a Copag com derivados lácteos, são casos de sucesso que estão mudando a realidade do rural baiano. Mas eu quero destacar aqui uma intervenção que nós fizemos em Caeté, uma unidade de processamento de derivados da mandioca, onde tem como presidente a dona Dilma. E dona Dilma, ela falou, quando eu visitei ela falou da seguinte forma, traduzindo o que é uma política pública estruturante. Leandro, o governador Rui Costa, o secretário à época, Jerônimo Rodrigues, nos deram dignidade quando permitiram que a gente pudesse escrever nosso próprio projeto e nós pudéssemos criar essa estrutura aqui. E isso fez com que mudasse a vida de 40 mulheres, hoje liderando esse empreendimento e que fazem, de fato, a mudança no rural baiano. Então, esses exemplos aqui apontam que estão na direção certa. Bom dia, Ernesto. E quando a gente olha aqui para frente, a gente... Oi, Ernesto. Opa, desculpa, te interrompi. Mas eu queria emendar aí para te perguntar o seguinte: a agricultura familiar baiana ela cresceu muito com esses investimentos e cresceu em paralelo também com o agronegócio ficando cada vez mais potente. Ou seja, aí não reside o conflito, né? Dá para compatibilizar. Agora, Exatamente. é claro que em termos de importância de peso no PIB deve ser muito diferente, mas eu queria te perguntar, primeiro, qual é o tamanho que a agricultura familiar hoje tem na economia baiana? Eu sei que não é desprezível, não é inexpressivo, mas, claro, não dá para competir em termos de volume com o agronegócio, mas qual é o maior ganho que a Bahia tem por esse investimento na agricultura familiar? Ernesto, se a gente ficar preso só no número do PIB, realmente a gente vai reduzir bastante a importância da agricultura familiar. Porque, como você bem falou, o leite ou a farinha, se ele é de uauá, ele consome todos os seus produtos que ele não tira da roça dele, da propriedade dele, do comércio local. Então, essa microeconomia que a agricultura familiar movimenta e que é característica desse segmento da sociedade, e que se você olhar que a Bahia tem 353 municípios, até 40 mil habitantes, quem de fato movimenta a economia desses municípios é a agricultura familiar, é a agropecuária baiana, através desses investimentos que são feitos. Então, quando a gente fala de economia e quando a gente fala que o modelo de desenvolvimento econômico da Bahia é rural, é porque a gente acredita muito nessa estratégia. Porque a vida acontece lá no município, acontece lá em Camaquã, em Uauá, em Jutuari, em Almadina. Então, são esses municípios com até 40 mil habitantes que de fato acontece a vida real. Agora, E sem dúvida nenhuma... Diga. Sim, Ernesto, desculpa. Não, você falou de alguns exemplos de cooperativas, né? No caso da Cooperbac, lá de Barra do Choça, a cooperativa de Piatã, tem também as experiências aqui na região mais ao norte com o beneficiamento de frutos da caatinga, né? Para isso foi necessário alguma verticalização, não é isso? Para você estruturar essa produção, já não é só a matéria bruta, o produto bruto, né? Já tem algum beneficiamento. Isso foi feito somente com o saber tradicional ou esse saber tradicional dessas comunidades teve também algum incremento de qualificação, de refinamento aí nos processos de produção? O nosso governador Jerônimo Rodrigues, quando ele esteve aqui à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ele fez um trabalho importantíssimo para a agroindustrialização da agricultura familiar. Primeiro, ele encomendou para a equipe uma fotografia. Quantas agroindústrias nós temos no rural hoje? E nós temos esse grande mapeamento e hoje a gente pode afirmar que nós temos em funcionamento 443 agroindústrias familiares. E essas agroindústrias estão sendo, além do conhecimento local, que é importantíssimo, eles estão sendo qualificados com a nossa equipe e utilizando toda a estrutura que a gente tem
para acessar mercados, que esse que é a grande chave. Por exemplo, você vai hoje no Ceaslin, ali do Rio Vermelho, você tem o Empório da Agricultura Familiar. É uma loja conceito da agricultura familiar que permite não só a venda, mas também a divulgação desses importantes produtos. Se você vai à rede varejista ou atacadista, você já encontra lá de licuri, o iogurte de morango, saindo desses tradicionais que nós temos. Então, isso é a agricultura familiar banhar. Como é que você define, Geandro, para a gente até encerrar essa nossa conversa, como a ferramenta, digamos, mais importante para o desenvolvimento da agricultura familiar é a assistência técnica? Isso o governo, por exemplo, ele está preparado para oferecer? Qual, qual, qual a projeção que você faz para o crescimento da agricultura familiar nesses próximos tempos agora? Então, Jefferson, essa pergunta é maravilhosa, porque foi justamente que o governador Rui Costa, quando cria a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ele dá uma direção muito forte nesse sentido. O atual governador, que era secretário à época, ele decidiu investimento que não fosse através da extensão rural. Dessa forma, todos os nossos investimentos, está falando, Jefferson, que nós já superamos 3,5 bilhões de reais. Então, se nós construímos uma indústria para estar atrelada à assistência técnica e extensão rural. Se nós temos uma barragem, ela está atrelada à assistência técnica e extensão rural, porque é água para a produção. Se nós fazemos regulação fundiária associada com a SDA, junto com a assistência técnica e extensão rural. E nós ampliamos as possibilidades. Nós não ficamos só com a execução direta nossa, da Bahia Tech, nossa estrutura irmã, mas também convidamos as prefeituras, através dos consórcios, para poder inaugurar essa nova através dos municípios. E hoje nós temos mais de 350 municípios associados com a CA, com convênios com a CA, para atuar no campo da assistência técnica e extensão rural. Investimentos todos a partir da SDR, elas estão ligadas à assistência técnica e extensão rural. E quando a gente olha para frente, que essa pergunta para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, o nosso horizonte é muito promissor para a agricultura familiar baiana. Recentemente, quando a gente estava visitando Brasília, que o nosso presidente Lula reassumiu esse país e está dando direção para ele, quando a gente conversa com as pessoas lá dos ministérios, eles colocam a Bahia sempre como referência, porque ao longo desses últimos 16 anos, nunca se investiu tanto, nunca se oportunizou tanto a agricultura familiar com políticas públicas e de forma estruturada. Isso nos permite afirmar que o horizonte nosso para a agricultura familiar ele é esplendor, ele vai ser de fato uma grande referência, não só no Brasil e no mundo. Não é à toa que nós aprovamos agora o Parceiros Amados, que é um novo acordo de empréstimo com o FIDA e o BID, são 750 milhões de reais nos próximos 6 anos, e aprovamos um novo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, que é um Bahia que produz e alimenta. Também 150 milhões de dólares, 750 milhões de reais nos próximos 6 anos. Então, esses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui, eles são referentes não só no Brasil, como no mundo também. Maravilha. E assistência técnica, a gente sabe, sem ela não acontece nada, né? A gente pode afirmar com certeza que é o presente e o futuro, não é, da agricultura familiar. Geandro, muito obrigado. Geandro Ribeiro, que é diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, né? Mais uma vez, você sempre abrindo espaço para a gente falar da agricultura familiar. Peço desculpa não estar aí presente com vocês, mas infelizmente a chuva e o trânsito hoje não deixaram. Tranquilo, valeu. Saí de 6 da manhã, não consegui chegar aí a tempo. Tá tudo meio complicado um abraço, por aí. Obrigado. Muito obrigado. Boa semana aí com muita luz e com muita bênção de Deus. Um abraço forte.